Boa tarde a todos. Espero que todos estejam bem. Eu tô com muitas saudades de todos vocês e quando toda essa situação acabar, eu quero dar um abraço em cada um de vocês e logo menos a gente vai estar junto, podendo estar lá na igreja, louvando juntos, aprendendo da palavra juntos. E eu queria que a gente começasse esse momento fazendo uma oração, entregando esse momento a Deus. Vocês aí, cada um na sua casa, se reúnam, vamos fazer essa oração. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque mesmo com a distância, mesmo com esse isolamento, a gente continua te louvando, utilizando a tecnologia, Pai, para que a gente possa se permanecer conectado, conectado com o Senhor e conectado com os irmãos aqui. E Deus, eu quero te entregar esse momento, Pai, para que a gente possa estar juntos em adoração, em gratidão ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia. Tu és meu guia, meu protetor, meu protetor. Tua mão me firma, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar? E quando tudo se acabar, estarei seguro. Estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas.
Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Ainda em adoração, vamos declarar que a gente veio aqui para adorar a Ele. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. E agora vamos ter a palavra com o Jorge, que o Espírito Santo use a vida dele para falar aos nossos corações. Amém? Boa noite! Quero pedir licença para entrar na sua casa aí, na sua tela, no seu lar, para conversar sobre uma reflexão de Deus para as nossas vidas, que eu tive, que eu estudei essa semana aí e quero compartilhar com cada um de vocês, como irmão, como amigo, para que a gente tenha esse momento aqui pensando nas coisas que estão acontecendo e nesse momento nosso atual bem diferente, né? Tão diferente que eu estou aqui pela primeira vez gravando uma reflexão aqui sem ninguém e é diferente como tudo que a gente tem vivido nesses dias, né? E obviamente não dá para a gente ficar alheio ao tema da atualidade, ao tema do nosso momento, né? A gente pode até querer fazer uma reflexão sobre a Bíblia, que é tão atual sempre, mas relacionada aos eventos que a gente está vivendo, né? E quando eu recebi o convite e fui olhar no calendário, eu vi que essa semana também é uma semana de outro acontecimento trágico e de memória para todos nós, que é o genocídio armênio, que é marcado no dia 24 de abril, né, nessa semana. A gente rememora 105 anos do genocídio armênio, que teve o seu início datado em 24 de abril de 1915 e que levou a vida de 1,5 milhão de armênios pelo governo turco otomano, enfim, que até hoje nega todos esses acontecimentos, mas é o acontecimento que marcou os meus antepassados, os fundadores da igreja evangélica, nossa, irmãos armênios, né? E marcou a humanidade por ser um evento contra a humanidade. E
essa data me ajudou a refletir em relação ao momento que a gente está vivendo e a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Porque se a gente olhar o que o Covid tem feito, né, em relação a números, e eu vou falar aqui números de quinta-feira, né, que é quando a gente fez esse vídeo, afetou até essa data 2,5 milhões de pessoas infectadas e levou a vida de mais ou menos 150 mil pessoas. Desde dezembro a gente vem vendo isso, janeiro, fevereiro, cada país, né, teve o seu ápice aí de casos, mas que até o momento levou 150 mil pessoas. E só como uma comparação de magnitude, né, é 10% nesse momento do que em relação ao número do genocídio que levou a vida de 1,5 milhão de pessoas, né? Então, só para a gente ter uma noção da magnitude do impacto de 1 milhão de pessoas numa região exclusivamente, para um povo exclusivamente, em relação a toda a tragédia que a gente está vivendo, né? Eu não quero comparar coisa com coisa, porque estatísticas e números, quando se tratam de vidas, não são comparáveis. Quando morre um ente querido nosso, ou algum conhecido é afetado, não tem nada a ver com percentual ou estatística, mas só para a gente refletir num primeiro momento os números, como são tão grandiosos, e num segundo ponto leva para nossa primeira reflexão. Eu quero compartilhar hoje com vocês 5 pontos, e o primeiro, pegando esse gancho do genocídio, tem muito a ver com o que aconteceu. Porque nesse momento nós estamos sem a igreja enquanto templo físico, né? Mas cada casa, cada lar se torna uma igreja. Eu, hoje aqui da minha casa, estou fazendo uma igreja para passar para você uma mensagem que está fazendo do seu lar uma igreja para receber essa mensagem. E no genocídio também aconteceu isso. Por quê, né? Todas as igrejas foram destruídas, queimadas, viraram bar, estábulo, enfim, aconteceu de tudo com as igrejas, mas elas estavam impossibilitadas de realizar cultos. Mas os armênios encontraram o seu meio de adorar a Deus, de buscar o seu Deus, e depois, mesmo fugidos, criaram em cada casa, em cada lar, uma nova igreja ou um local de culto. E foi assim com a nossa igreja, que os armênios chegados do Brasil começaram reuniões nas casas até que depois tivessem o culto. O mesmo aconteceu na igreja primitiva, não existiam templos e igrejas, né? Começou com reuniões escondidas, também havia perseguição, cavernas, então todo local era usado para cultuar a Deus, para buscar a Deus, para se reunir com os irmãos. Então, mesmo fisicamente longe, mas com a tecnologia nos aproximando, hoje a gente transforma cada lar numa igreja, como foi no passado, né? E nas empresas, hoje no mundo corporativo, se usa muito uma expressão, tá na modinha, né, que é back to basics. Então, é a volta do básico, retorno do simples, mas o mais importante. Então, com cada igreja, cada lar se tornando uma igreja, a gente volta para aquilo que é importante. Buscar Deus, buscar a palavra de Deus, ler a Bíblia, orar, ter um culto familiar, ter um devocional, ler a Bíblia para os filhos. Eu estou esses momentos em casa resgatando tudo isso, lendo a Bíblia com meu filho e fazendo devocional familiar. Então, a igreja está dentro de casa como nunca, ou como em eventos trágicos. Então, é para a gente aproveitar esse momento para voltar para o básico e importante. O estudo da palavra de Deus, a busca de Deus no seu lar, e que cada lar se transforme numa igreja. E a praga, a peste está aí fora, né? Assim como a gente viu a Páscoa na semana passada, né? Onde a Páscoa da ressurreição de Cristo, mas a Páscoa também antiga dos judeus, o Pessah, que antes dos acontecimentos, né, para fugir do Egito e finalmente comemorar a sua libertação, a peste, a praga estava fora, buscando entrar dentro das casas, e os judeus tinham a proteção de passar o sangue do cordeiro nas portas, para que o seu primogênito não fosse morto, como foi uma praga imposta
para os egípcios nos esforços para liberar o povo de Israel. E hoje, nas nossas casas, a gente não tem que passar sangue nas portas para se libertar disso. Mas nós temos o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, que foi derramado na cruz para nos salvar e para ele se tornar a rocha das nossas casas, né? Então, o nosso lar deve estar fundamentado na rocha, assim como o sábio construiu, baseou, o homem prudente edificou a sua casa na rocha, que possamos edificar as nossas casas na rocha, Jesus Cristo, como diz em Mateus 7:24, para que a gente possa ter bênção dentro do nosso lar. E esse é o primeiro ponto. Então, resgatando ali, desde do que aconteceu com o genocídio, do momento que a gente está vivendo, de cada casa ser uma igreja. Então, primeiro ponto de hoje, somos igreja. E passando para o segundo ponto, que geralmente acontecem tragédias, somos peritos. A gente se especializa e vai se especializando em temas que acontecem ao nosso derredor. Vou dar um exemplo, né, para depois falar do Covid, mas outra tragédia que aconteceu há algum tempo atrás, anos, né, quando caiu o avião, o pouso frustrado ali em Congonhas, o avião passou da pista e acabou causando aquela tragédia. No dia seguinte, ou na mesma noite, todos nós nos tornamos peritos em relação a tamanho de pista em aeroportos. Pista curta, Congonhas tem uma pista curta. Ou, ainda mais profundo, né? Congonhas não tinha grooving na pista. Ninguém nem sabia que era grooving antes, mas depois já todo mundo discutia com a maior nível de conhecimento como doutores em aviação. E no Covid acontece a mesma coisa, né? Eu mesmo sou capaz aqui de explicar para vocês cientificamente a utilização da máscara, os seus benefícios, os testes com desodorante para ver se passa as gotículas ou não, a distância correta para se manter das pessoas, a importância de usar quem está infectado, quem não está. E mais além ainda, cloroquina, que ninguém nem tinha escutado falar, hoje é assunto do nosso dia a dia, corriqueiro. BCG, porque os países que têm a vacina BCG estão mais imunes do que os demais, aquela da marquinha no braço, né? Pode ver nos Estados Unidos, na Itália, como o povo está muito mais afetado, mas em países em desenvolvimento, ainda bem a gente tem essa vacina que aumentou a nossa imunidade, né? E curvas de contágio e tudo, a gente vira perito no tema, porque é um tema de vida ou morte, e isso nos deixa ávidos por informação. Mas a gente já vive e sempre viveu um tema de vida ou morte. Afinal de contas, o que a gente faz aqui define a nossa vida ou a nossa morte, independente de qualquer doença. E a Bíblia nos ensina os caminhos a tomar para a vida eterna ou para a morte eterna. E nesses temas a gente é perito também, assim como a gente vira ávido por informações dos temas relacionados às tragédias atuais. Nós temos uma tragédia espiritual para acontecer ou não na nossa vida, e toda a fonte de informação está disponível para que a gente seja perito. Ela se chama Bíblia, Evangelhos e tudo. Não tem fake news, não tem informações tendenciosas de esquerda ou direita, mas tem uma única fonte de informação e de vida, que é a Bíblia, e que nos ensina a ser peritos nos temas relacionados à vida ou morte. E lá a gente encontra o caminho ou para um ou para outro. Cabe a nós se tornar perito também nesse tema. E Jesus nos ensinou a ser peritos nesse tema de vida ou morte. Na passagem onde ele perde o seu amigo Lázaro, né? Ali os seus três amigos, Marta, Maria e Lázaro, que Lázaro morre, e Jesus vai lá e ressuscita ele, e aproveita esse episódio para nos ensinar a ser peritos no tema vida ou morte. Então, em João 11:25, Jesus disse assim: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, Jesus resume aqui todas as informações que ele nos dá para virar perito em vida ou morte de uma maneira:
crendo nele, mesmo se a gente morrer, a gente vai viver. É complexo. Depois ele explica mais para Nicodemos de uma maneira mais simples. Mas é uma complexidade simples que nos possibilita ser perito, porque crendo em Jesus, a gente não morre. Ou se a gente morrer, a gente vai viver de novo. Então, o convite que eu faço é para a gente ser perito nas informações da tragédia, mas da tragédia que vai definir o nosso futuro eterno, não o imediato. E aí a gente vai para o terceiro tema, terceiro tópico de hoje. Então, somos igreja, somos peritos e somos responsáveis. Por que somos responsáveis? Estamos todos trancados em casa, né? Deus não. O governo falou pra gente, fica em casa, quarentena, ninguém pode sair e a gente respeita. Devemos respeitar os órgãos governamentais e ficar quietinho aqui seguindo as orientações. Estamos aqui trancados, porque estamos impedidos de sair. Mas antes da ordem local, terrenal, governamental, a gente já tinha uma ordem divina de Deus para os seus, que é, ao contrário de ficar, é não ficar, é ir, é o id, e pregar o evangelho a toda criatura, como diz em Marcos 16,15, né? Ide pregar o evangelho para toda criatura. Nós estamos respeitando esse momento de ficar em casa quietinho porque nos pediram. Mas Deus sempre nos pediu para não ficar quietinho. Pelo contrário, ir e passar essa mensagem do evangelho adiante para todos, no mundo todo. E a gente passou porque a quarentena agora nós estamos respeitando. Mas a boa notícia é que dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Estamos gravando esse vídeo, por exemplo, e é um momento que a humanidade precisa de Deus. A humanidade precisa de uma palavra. É um momento onde o vazio espiritual que todos nós temos se exacerba em busca de algo mais. Porque só as explicações normais nunca servem para satisfazer o nosso desejo espiritual, o nosso vazio causado pelo afastamento que a gente tem de Deus. Então, todas as respostas científicas, atuais, de informação que nós temos não servem, porque a mensagem que a gente precisa é a mensagem de Deus, é a mensagem do Evangelho, é a mensagem de Jesus. Essa sim preenche o nosso coração como um todo, porque ele não fica completo sem ela. E é um momento que todos precisam dessa mensagem, porque o medo da morte nos aproxima de Deus. As tragédias nos fazem refletir sobre a vida, deixando ainda mais gritante esse vazio que é do ser humano, porque ele precisa de Deus. Então, somos igreja, somos peritos, somos responsáveis. Mas, além de peritos, igreja, responsáveis, nós também somos abençoados. E essa é uma parte boa, porque nesse monte de má notícias, nesse caos generalizado, nessa sensação horrível que a gente sente de estar preso, enclausurado, com um futuro indefinido, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu mesmo mudo minha opinião 10 vezes por dia. Não, acho que agora vai, acho que agora não vai. Ah, vai ter cura, não vai ter cura, vai ter vacina. Isso deixa a nossa cabeça num turbilhão de informações e ansiedade. Mas Jesus tem uma mensagem para nós também nesse sentido, que ele deixou no Evangelho e também essa em João 16:32, quando estava chegando o momento da crucificação e Jesus começou a dar dicas para os seus discípulos ali, para o seu entorno, do que aconteceria com ele. E nesse momento ele deixou palavras de conforto e ânimo, porque os seus seguidores iam ficar sem o seu mestre. Então, João 16, 32, 33. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersados, cada um por sua parte, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus, quando ele fala isso, ele deixa duas
coisas tão valiosas para nós nesse momento, nesse último versículo, no 33, que é paz e bom ânimo. Então, numa frase, Jesus deixou para nós duas coisas que a gente tanto necessita nesse momento. Porque nesse mesmo versículo ele fala, no mundo você vai passar por aflição. E nós estamos passando por um mundo como humanidade, não é algo isolado como foi o genocídio, mas é global, está passando por uma aflição. E Jesus hoje fala para a gente, calma, tenha paz. Eu venci o mundo. Essa guerra a gente sabe quem já ganhou. Tem de bom ânimo. Então, paz e bom ânimo, que é o que a gente precisa tanto para enfrentar esse momento. E Jesus deixou essa mensagem tão clara para nós, para ter paz e para ter bom ânimo, para enfrentar tudo isso. Porque sem paz e sem estar animado, vai ser difícil enfrentar tudo isso, né? E depois Paulo, em Coríntios 16 e 17, deixa uma outra mensagem que aponte para o nosso quinto tópico de hoje, e ele fala assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que a gente vive na Terra ecoa na nossa eternidade, no que a gente vai fazer para o futuro. E entra agora o quinto tópico, que é somos decisores. Deus nos criou, mas nos dá a possibilidade de escolher. Então a decisão está na nossa mão. E decidir se a gente vai ser afetado por um vírus ou não, o que a gente faz é amenizar. Então a gente fica em casa, a gente usa luva, máscara, óculos, não sai, toma todas as providências cabíveis para se livrar disso. Mas a gente não decide, nem pode decidir se vai pegar ou não. Tá no ar, tá nos objetos. A gente pode ser afetado. E afetados a gente não decide se vai morrer ou se vai viver. É algo que foge do nosso controle. Mas o que Deus deu para nosso controle é a decisão mais importante da nossa vida. Se a gente, depois de que tudo isso passe, a gente quer viver ou a gente quer morrer. A gente quer morrer eternamente ou a gente quer viver eternamente. E para isso Jesus também, no Evangelho de João, explicou para Nicodemos como é que pode acontecer isso. Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito, isso está em João 3, 15 a 20. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. E a condenação é que Deus veio, trouxe a luz para os homens e os homens amaram mais as trevas. Aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as obras não sejam reprovadas. Então, quando a gente fala que nós somos decisores, está na nossa mão decidir o nosso futuro eterno, para sofrimento eterno ou para a vida eterna. Então, nesse momento de reflexão, onde a gente pensa muito na vida, a gente está pensando num pedaço pequeno dela, que é a nossa passagem por aqui. Mas é nesse momento que a gente deve pensar no grande, no eterno, no que vem depois. Mas a decisão é tomada agora, não é tomada depois. Então, o convite é para que a gente decida pela vida eterna, por Jesus no nosso coração, que é quem pode nos salvar eternamente. E depois Paulo em Coríntios 4:18 fala, não atentando nós nas coisas que se veem, que a gente pode enxergar, mas na que não se veem, para as que se não veem, ou seja, a fé, que é enxergar aquilo que a gente não consegue ver. Porque o que a gente vê é temporal e o que a gente não vê é eterno. E é o eterno, o foco no eterno, naquilo que a gente não vê, que vai decidir o nosso futuro eterno. Então, dessas 5 reflexões de hoje, a decisão é a mais importante. Somos igreja, temos nosso culto em cada casa, buscar Deus da nossa maneira, no nosso lar, e somos peritos. É o momento de estudar a palavra
e saber o que é vida, o que é morte, somos abençoados, que é Deus nos dando palavras de consolo, para dizendo que Ele venceu esse mundo e nos dá paz e ânimo, e principalmente que somos decisores. Está na nossa mão decidir o nosso futuro. E isso precisa ser feito o mais rápido possível. Tá bom? Quero terminar com uma oração e assim a gente se despedir dessa reflexão. Senhor meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos deixou ensinamentos, nos deixou a palavra, nos deixou caminhos para tomarmos decisões, Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos livre do mal, cuida daqueles, Pai, que estão enfrentando a enfermidade, a doença, os enfermos e todos aqueles corpo de médicos que estão combatendo tudo isso, Pai. Abençoa cada lar, cada igreja, que possamos proliferar, Pai, e sair dessa crise toda com um número maior de igrejas e um número maior de pessoas que acreditam. Despede-nos na sua proteção, abençoando cada família, em nome de Jesus. Amém. Ótima noite a todos. Tchau.